O terceiro modificador de acesso que a gente vai ver é o Protected. O Protected eu vou falar bem por cima sobre ele, porque a gente vai entender ele bem melhor quando nós falarmos sobre herança. Mas o Protected, ele funciona como um modificador de acesso, onde eu só tenho acesso ao método, ou à variável, ou ao atributo, quando eu herdo aquela classe. Então eu vou só deixar aqui esse comentário, mas a gente vai realmente entender e bater em cima dele quando a gente entrar no módulo quando a gente estiver na parte de orientação a objetos, mas falando sobre herança. Mas fica aqui então essa ressalva. Ele só vai ser realmente utilizável, né? E a gente vai entender a vantagem dele quando a gente estiver trabalhando com herança. Porque eu só tenho acesso, aquela variável, aquele método, ele só é visível para mim quando eu estiver herdando uma outra classe. Eu tiver uma superclasse e estiver herdando ela. Mas a gente vai entender bastante disso quando a gente estiver falando de herança. E por fim, o último modificador que a gente está vendo desde o início desse vídeo, que é o operador default. E aí eu vou explicar como que a gente está vendo esse operador desde o início. Voltando aqui para o código, a gente está usando o operador default, o modificador de acesso default, desde o início na nossa classe funcionário, nos nossos atributos. Quando a gente não passa nenhum modificador de acesso, como foi o caso quando a gente retirou aqui o modificador de acesso public da classe funcionário, a gente está implicitamente dizendo que o tipo de acesso que essa classe tem ou que esses atributos têm é do tipo default. Vou voltar aqui para ele não reclamar. E o tipo default, como que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: quando você não passa nada e ele passa a ser um modificador de acesso default, ele só é visível dentro do pacote onde ele foi definido. Então a gente está aqui trabalhando no nosso pacote funcionário. A nossa classe funcionário está dentro do pacote funcionário. Então esses atributos, nome, matrícula, idade e salário, eles só serão visíveis se eu tentar usá-los dentro de uma outra classe ou em outro ponto da aplicação, mas que esteja dentro do pacote funcionário. Então, para você entender, eu vou criar aqui uma outra classe main, só que dentro do pacote funcionário. Então, eu criei aqui uma outra classe main com outro método main, só que dentro do pacote de funcionário. E para a gente entender, lá no nosso primeiro main, que realmente é a porta de entrada da aplicação, se eu tentar chamar o funcionário .nome aqui, ele não deixa, e até tentar atribuir, dar algum valor para ele, né, Guilherme, alguma coisa do gênero, ele não acha, porque ele diz que o atributo nome da classe funcionário não é público. Ele não pode ser lido, ele não pode ser acessado fora do pacote dele. Então aqui ele não funciona. Só que se eu fizer essa mesma coisa dentro dessa classe main aqui, que está dentro do pacote funcionário, e aí fazer a mesma coisa, criar um funcionário, usando o operador new, chamando o funcionário, a gente vai entender o que significa esse funcionário, abre e fecha parênteses daqui a pouco. E se eu fizer agora funcionário.nome e quiser fazer uma atribuição para ele de uma string, ele permite. E aí, se eu quiser até usar, imprimir o nome do funcionário, eu consigo. Então é que eu executei esse main, que está dentro do pacote funcionário, e aí ele exibe o nome, tranquilamente. E aí, para resolver esse problema, quando a gente quer realmente expor atributos, a gente tem duas opções, das opções que nós temos. Temos três, na verdade. Ou nós deixaríamos como public, ou deixaríamos como private, ou deixaríamos como protected. Eu vou deixar aqui eles como private, e aí eu vou explicar em breve o porquê, daqui a pouquinho eu já explico. Deixei eles como private. E agora eu não tenho acesso a essas variáveis, mesmo independente de eu estar no mesmo pacote, ou onde quer que eu esteja na aplicação. Se eu chamar uma instância de funcionário e tentar chamar qualquer um desses atributos, ele não é mais acessível, ele está encapsulado. E aí, como que a gente pode resolver esse tipo de problema, né? Como que a gente pode criar um funcionário
e ele já ter esses atributos, já ter um nome, uma matrícula, uma idade, um salário. Para resolver isso, a gente vai fazer uso de um construtor de objetos. Parece que é um nome meio estranho, uma coisa muito complexa ou elaborada, mas a gente já está fazendo uso de construtores também. Se a gente volta aqui na nossa classe main, onde o método está sendo executado, quando nós criamos um funcionário, essa sintaxe de chamar a classe funcionário abrindo e fechando parênteses já é a chamada de um construtor. O que é um construtor? O construtor é como se fosse um método também, que a única finalidade dele é construir um objeto. Então ele tem uma sintaxe um pouco diferente de métodos que nós criamos, mas a ideia é a mesma, é criar um objeto. Porém, como eu disse, ele é um método. Mas a gente não declarou aqui em nenhum momento um construtor. A gente não fez nada aqui e ele já existe. Isso porque, por padrão, no Java, toda classe já tem um construtor implícito. Um construtor escondido que sempre vai funcionar, que é esse construtor padrão, que é um construtor onde eu não passo nada, mas ele já cria um objeto. Então ele cria um objeto funcionário sem nada, sem nome, sem matrícula, sem idade, sem salário. Ele tem essas variáveis, só que elas apontam para nada, né? Os tipos primitivos já vão ter os seus valores default e os tipos que são objetos, que são classes, vão apontar para null. E como que a gente cria o nosso próprio método customizado, o nosso próprio construtor, nesse caso? Porque não faz sentido eu ter um funcionário sem nada. Eu quero ter um funcionário com nome, matrícula, idade e salário. Então, a sintaxe para eu criar um funcionário é a seguinte. É o nome da classe, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Isso é o construtor padrão. O construtor que nós temos aqui, que o Java já coloca por padrão para a gente, sem a gente precisar escrever, já é esse. A única diferença aqui é que ele precisa ser public. Que ele entra na mesma regra dos modificadores de acesso. Se ele não tiver um modificador de acesso, ele é default. Então eu não conseguiria construir um objeto fora do pacote. Então pronto, agora eu já tenho o meu construtor aqui, é o mesmo construtor que a gente, por padrão, já tem, só que isso não atende. A gente precisa que o nosso construtor receba os argumentos e eu passe para ele no momento que eu estiver construindo o objeto o nome, a matrícula, a idade, né, e tudo mais. Então eu já vou começar aqui, ele é como se fosse um método como qualquer outro. Então eu vou passar os atributos que eu quero. Porém, como eu já tinha dito antes, quando a gente passa uma variável dentro de um método como parâmetro, ele não associa automaticamente que essa variável nome é a mesma variável desse nome, ou a matrícula, ou a idade, ou o salário. Ele não faz essa amarração. A gente precisa fazer essa amarração. E como é que a gente pode fazer? A gente vai fazer através do operador diz, onde eu quero dizer que o nome, a variável nome, da classe funcionário, esse nome aqui de cima, eu quero que ele receba o nome que eu estiver passando no construtor. Se eu retiro o diz, aí o que eu estou fazendo? Eu estou reatribuindo para a variável nome que eu tenho no método a ela mesma. Então, eu só fico reatribuindo ela para ela mesma e nunca vou atribuir para a variável nome da classe funcionário. Então, o diz, nesse caso, ele já nos auxilia. Então aqui eu digo que o diz nome da classe funcionário recebe o nome que eu vou estar passando no construtor e a mesma coisa para os outros. E pronto, agora eu já tenho o meu construtor criado. Porém, se você prestou atenção, esse código não está compilando mais. Por quê? Vamos olhar aqui, ele está reclamando. E ele está pondo bem printando aqui de vermelho, né? Bem em cima aqui do que seria a declaração do construtor. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente cria o nosso próprio construtor, o compilador apaga o construtor default. Então ele deixa de existir. A partir do momento que você cria um construtor, aquele construtor vazio sem nada, ele deixa de existir. E aí você tem a opção, ou você cria um construtor vazio, só para atender, em alguns casos isso faz sentido, ou então, no nosso caso, que não faz sentido, porque a gente quer realmente que seja necessário passar o nome, a matrícula, a idade e o salário no momento que estamos criando o funcionário, a gente vai passar aqui para ele. Então, o nome, vamos passar Guilherme.
A matrícula, aqui eu vou colocar 001, a idade 35 e o salário 1.000. E pronto, agora o nosso funcionário está criado com os nossos atributos. E o nosso método imprime salário, ele vai agora mostrar o salário que a gente colocou de 1.000. Você vai mandar executar e pronto, agora o salário ele é exibido. Beleza, mas agora vamos agora pensar em outros cenários. Vamos pensar que no momento que eu estou criando o meu funcionário, a pessoa errou e errou a idade. Ok, agora o funcionário Guilherme tem 16 anos. Se ele não for um jovem aprendiz, ele não poderia estar ali como um funcionário, pelo menos até onde eu sei. Mas ele foi criado e agora a gente tem um funcionário com uma inconsistência. Mesmo que pudesse, o funcionário Guilherme não tem 16 anos, ele tem 35. E agora como é que a gente resolve? E aí você pode pensar, né, a gente poderia então mudar aqui e deixar como public, ou deixar todos como public, porque agora se eu deixar a idade como public, eu consigo vir aqui e alterar a idade. Eu já tenho acesso direto à idade e eu faço isso. 35. Maravilha. Porém, vamos pensar, se todos os nossos atributos estiverem como public, algum desenvolvedor ou até mesmo em algum ponto do código, pode acontecer uma falha dessa também. Eu setar como null. E agora eu corrigi um problema e deixei exposto um outro problema. Porque eu não posso ter um funcionário sem nome. E isso pode dar outros problemas. Digamos que mais à frente no código, eu queira fazer uma tratativa no nome, onde eu quero deixar, como ele é uma string, eu posso deixar tudo em letras maiúsculas. E aí, se eu executar esse código, a gente vai até executar para ver, ele vai estourar um erro. Porque ele dá um erro do tipo null pointer. Eu tentei acessar dentro do nome, ele estava nulo, eu tentei acessar um método dentro de uma referência que não existe. E aí ele estoura um erro de null pointer exception. Então, para evitar esses problemas, por regra, a gente sempre deixa os atributos como private. Existe uma discussão em cima disso, sobre deixar ou não deixar private, existem várias formas, mas por enquanto vamos nos ater ao que, na maioria dos casos, nós vamos ver no nosso dia a dia. Então, na maioria dos casos, vamos deixar as variáveis como private e vamos deixar a cargo do construtor. Porém, existe uma técnica onde a gente pode ter um método que acessa esses atributos que são privados, esses atributos que são private, que é a técnica de getter e setter, que ele consiste no quê? É um método, como se fosse um método auxiliar, onde eu posso fazer algumas validações antes de fazer o real acesso àquela variável. E o próprio IntelliJ e as IDEs nos ajudam com isso. No IntelliJ, se você, pelo menos no meu computador, se você der Alt Insert, ele aparece uma caixinha de diálogo e eu coloco que eu quero os getters e setters. E aí ele gera para mim, porque isso já é um padrão Java, onde para eu fazer a busca de um dado é get acompanhado do nome dessa variável, desse atributo, então get nome, e aí ele retorna o tipo dela. Então é uma string, então ele vai retornar um método do tipo string chamado getNome que retorna o nome. A mesma coisa para quando eu quero adicionar valores. O set, que é para adicionar em inglês, né? Eu setar alguma coisa, como a gente diz, seguido do nome, recebendo uma variável daquele tipo e aí fazendo exatamente aquilo que a gente fez no construtor, atribuindo esse valor nome à variável nome. Porém, alguns cuidados têm que ser tomados aqui. Porque aparentemente a gente só transferiu a responsabilidade de acessar o atributo nome para dois métodos. Então, aparentemente, a gente aumentou a complexidade deles. Porém, o que a gente pode fazer? E para que existe realmente o getter e o setter? Ele existe para poder fazer algumas validações em cima do atributo que eu quero manipular. Então, pensando que eu quero setar, por algum motivo eu adicionei o nome errado, escrevi Guilherme errado e preciso fazer uma correção. Eu posso fazer através do set, mas eu posso fazer uma condição aqui, onde se por acaso o nome que eu estiver passando for null, pensando naquele exemplo onde um desenvolvedor desprevenido colocou o nome como null, eu posso aqui lançar uma exceção. Posso falar que eu passei um argumento errado e até passar, tipo, uma mensagem amistosa. O nome não pode ser nulo.
E aqui valeria já como uma prévia de uma validação. E aí aqui, se eu quiser fazer, né, o uso desse método setter, onde eu coloco o nome e eu passar um null para ele, aqui ele não vai reclamar, mas se eu tentar executar esse código, aí o código vai lançar uma exceção. A gente vai entender também o que é uma exceção, mas pensa que é como se fosse um erro. Ele vai lançar um erro e aqui ele lança um erro que eu entenda, onde é um illegal argument exception, um argumento ilegal que eu passei com uma mensagem. O nome não pode ser nulo. Então já fica mais claro de entender o motivo do erro do que apenas um null pointer exception. Mas aqui eu posso fazer outras validações. Então, se ele for null, eu posso fazer modificações por algum motivo. Eu quero só que o nome esteja em letra maiúscula. E eu quero salvar ele aqui em letra maiúscula. Eu faço uma manipulação. Então, eu seto aqui que o nome. Pensando que eu passei o nome errado aqui, né? Passei Guilherme com L, sem o LH. E agora aqui eu estou passando o nome correto. E aí agora eu quero acessar o nome, né, através do getter. Então ele vai estar alterado, porque eu coloquei que no set ele normaliza, né? Pensa que eu estou normalizando por algum motivo, né? Esse dado, eu preciso que ele só esteja em letra maiúscula, então eu consigo fazer isso tudo no setter. Porém, por via de regra, só use getter e setter quando você realmente tiver a necessidade. Então, tipo, eu vou deixar até o getter e o setter para a gente saber que existe e que é muito usado, mas existe uma discussão muito grande em cima se realmente é a melhor forma. Porque eu poderia muito bem ter um método chamado recupera nome, ou um método modifica nome, que talvez, até mesmo para quem fosse ler esse método, ou fosse ler e debugar esse código, fosse mais fácil de entender o que realmente está acontecendo do que get nome ou set nome. Porém, é um padrão Java a gente ter getters e setters. Alguns frameworks se fazem de getters e setters, então a gente vai encontrar muito no código Java esse padrão de getters e setters. Então, voltando ao nosso tema principal do nosso vídeo de hoje, nós vimos que nós criamos a nossa classe funcionário. Dentro da classe funcionário, nós temos os nossos atributos que são privados, então eles estão encapsulados, eles não têm acesso externo a eles. Se nós tentarmos acessar essas variáveis, esses atributos, nós não conseguimos, eles não são visíveis. Aprendemos também a criar o nosso construtor, que é um método especial da nossa classe, onde ele constrói o objeto para nós, né, a receita de como que nós queremos que esse objeto seja construído. E aqui nós temos o nosso construtor, onde nós recebemos os nossos atributos e através do operador diz, nós atribuímos os argumentos que nós estamos passando, as variáveis que nós estamos passando de argumento, nós atribuímos aos nossos atributos da classe funcionário. Nós aprendemos também a como criar métodos dentro de classe e também vimos que podemos encapsular os nossos métodos também. Uma outra coisa que eu não falei aqui, mas nós podemos ter também construtores privados. Então, eu poderia fazer isso aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse o nosso construtor padrão, que é o nosso funcionário, se eu realmente quisesse proteger ele de todas as formas, que eu não quero que eu criar um funcionário vazio, eu poderia criar desse jeito. Então, a partir desse momento, se eu tentar criar um funcionário de qualquer outra forma que não seja dessa, ele vai dar problema, ele vai reclamar, ele não vai deixar. Isso é uma tática muito usada também quando nós queremos forçar no desenvolvimento, que nós não queremos um objeto vazio para ser preenchido depois, nós queremos que ele já seja criado pronto, então nós deixamos um construtor privado e expomos o construtor que a gente quer que seja criado aquele objeto. Mas voltando aqui, então nós temos como deixar os nossos métodos privados, temos como deixar os nossos métodos públicos, aprendemos também que se a gente tirar o modificador de acesso, ele atribui a ele um modificador de acesso padrão, onde ele só vai ser visível dentro do pacote que ele foi declarado. E aprendemos também sobre os getters e setters, que são os métodos que fazem acesso aos nossos atributos quando eles são privados. Ou até mesmo se eles forem protected, ou se eles forem default também, é uma forma de nós expormos o acesso.
E vimos que o motivo deles existirem é para a gente poder fazer algum tipo de manipulação. A gente viu aqui no set nome, onde se por acaso eu estiver alterando o nome para uma referência nula, ele não vai permitir, ele vai quebrar a aplicação e vai mostrar um erro, informando por que ele quebrou, mas ele não vai permitir que a gente altere o nosso nome para uma referência nula. E ele também vai fazer com que uma manipulação de dados. Então, digamos que eu queira, na verdade, atribuir essa manipulação de dados para o nosso get. Então, eu altero aqui e, na verdade, eu atribuo o nosso nome com normal, né, do jeito que eu estiver passando, Guilherme com G maiúsculo, o resto minúsculo, mas quando eu for exibir o nome, eu quero que o nome seja exibido em letras maiúsculas. Eu consigo vir aqui, deixa eu tirar essa chamada para ele não exibir. Então aqui eu estou setando o nome Guilherme em letra minúscula, né? Só o G maiúsculo, mas quando eu exibir, eu quero que ele exiba tudo em letra maiúscula. Eu posso fazer também isso. Então essa é a intenção, na verdade. Aqui está tudo em maiúsculo, é a intenção dos getters e setters. Eu tenho uma camada protegendo o acesso real àquele dado. Então é isso, gente. Para finalizar, isso é um encapsulamento, é a técnica onde nós ocultamos algumas coisas dentro do nosso código. E aí você, como pessoa desenvolvedora, é que vai ter que definir o que você quer expor ou não. Mostrei aqui alguns padrões do próprio Java. Então a gente tem o padrão de deixar os nossos atributos como private e expor eles através de getters e setters. Tem uma discussão em cima disso, se isso é bom, se isso é ruim. Hoje em dia, a discussão gira em torno da gente ter o nosso construtor, onde nós passamos tudo e nós não temos mais métodos setters, nós só temos getters. Então, eu só consigo atribuir a partir do construtor. E aí, se eu construir o objeto errado, eu construo novamente o objeto passando os dados corretos, para a gente pensar um pouco, entrando um pouco na ideia de imutabilidade. Mas saiba que no dia a dia nós vamos encontrar dos dois jeitos. Nós vamos encontrar tanto um construtor com todos os atributos, quanto um construtor padrão, default, public, né? Onde a gente pode fazer desse outro jeito. Onde a gente pode construir um funcionário, eu vou adicionar aqui como funcionário 1, new funcionário, sem passar nada. E aqui no funcionário 1 eu tenho os setters para ele. E aqui sim, eu atribuí os valores. Matrícula. Idade. Salário. Os dois jeitos a gente vai encontrar. O que é melhor, o que é pior, varia a cada caso e de cada intenção. Aqui o intuito é mostrar a realidade de uma forma prática, como que você vai encontrar no dia a dia. Particularmente, eu prefiro muito mais construir já o objeto dessa forma do que fazer desse jeito. E aí, se eu tivesse uma classe funcionário com muitos atributos, pensa que aqui eu estou colocando 4 atributos, já está começando a ficar grande. Imagine que um funcionário tenha muitas coisas, tenha 20 atributos, tenha muitas coisas. Eu poderia, ao invés de fazer assim também, que eu acho que vai ficar tão ilegível quanto um construtor muito grande, eu poderia ter um builder, que é um padrão de projetos, mas isso a gente vai ver bem mais para frente, quando a gente estiver falando de design patterns. Mas saiba que no dia a dia, a via de regra, você, como pessoa desenvolvedora, vai encontrar os dois meios. Os dois jeitos você vai achar, tanto construtor vazio e vários métodos setters, quanto um construtor recebendo tudo que ele precisa. Bom, gente, e por hoje é só. Acho que deu para dar uma boa introdução a respeito de encapsulamento. A gente viu para que serve o encapsulamento, o que ele nos ajuda, como que a gente lida com encapsulamento no Java através dos modificadores de acesso. E vou deixar aqui o blog do programadev.com.br, onde toda semana a gente tem conteúdo sendo lançado. Siga a gente também no Instagram, no @programadev.
Fora isso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, comenta aqui também, deixa as suas sugestões, as suas dúvidas, que a gente responde. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.